Esta semana acho que não tivemos aniversariantes, provavelmente anos. Não. Então, temos um intervalo. Nosso Deus é bom e Ele é maravilhoso, cuida de nós e a Sua palavra vai nos orientando, a ajudar-nos a conhecê-lo mais e assim podemos servir. Quanto mais conhecemos Deus, quanto mais clareza temos sobre o Deus a quem adoramos, então mais a nossa adoração e o nosso serviço também ficam mais esclarecidos, mais coerentes e também mais profundos. E Ele é maravilhoso porque um dia, ou durante algum tempo, resolveu revelar-se à sua criação, particularmente ao ser humano, e ao longo dos séculos, portanto, Deus foi progressivamente aumentando a sua revelação para a compreensão também da sua pessoa, porque se Ele não se revelasse, então seria muito difícil conhecer um Deus tão soberano como o nosso. Hoje vamos então para o capítulo 6, voltamos a Hebreus, esse nosso livro, esta carta, esta epístola profunda sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. O tema principal da carta é a pessoa, o ministério, sobretudo o sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, como destaque e diferente de todas as personagens que Deus já usou ao longo da história. O assunto que o autor procura tratar aqui é o assunto da apostasia, ou seja, do abandono de uma fé que uma vez foi declarada ou pronunciada. Portanto, ele está a escrever para uma igreja e ele notou um perigo e ele então está a alertar, a chamar a atenção aos seus ouvintes sobre o perigo daqueles que já tinham caído nesse perigo, nessa situação, e também está a alertar aqueles que estavam prestes a cair. Portanto, tem que haver aqui o ensino aqui é tanto para curar e trazer uma palavra de advertência, mas também preventiva para proteger aqueles que estavam ao caminho de seguir os passos dos outros, como a própria carta o diz. Já algumas pessoas que tinham abandonado a igreja, já não estavam a congregar-se, ou seja, já tinham caído nesse perigo, e o autor então quer alertar, sobretudo aqueles que ainda não fizeram, para se precaverem e evitarem aquilo que seria uma atitude suicida em termos da sua espiritualidade. E hoje então estamos no capítulo 6, como eu disse recentemente, este é um dos textos mais difíceis, pela forma como o autor aborda a questão, mas veremos que, lendo o texto dentro do seu contexto, e é isso que temos que fazer sempre, muitas dificuldades podem ser dissipadas, tanto aqui como no capítulo 10. E nós tentaremos ler os dois textos, porque mais ou menos o autor está a tratar do mesmo assunto, ou pelo menos está a fazer a mesma alerta nos dois casos. Então vamos começar no versículo 4 do capítulo 6. Vamos até ao versículo 12 desse capítulo. Hebreus capítulo 6. Começaremos a leitura a partir do versículo 4 e vamos até o versículo 12. Vamos orar. Nosso Deus e bom Pai, nós te louvamos pelo teu amor. Obrigado pela tua revelação. Obrigado pelas verdades maravilhosas que nós encontramos na tua palavra. A nossa oração é que tu nos ajudes a compreender essas verdades, a abraçá-las de todo o nosso coração e a vivermos vidas cheias de esperança também, num Deus que salva, num Deus que cuida, num Deus que guarda, num Deus que cumpre todas as promessas que faz em relação àqueles que nele creem. Ajuda-nos neste momento, Pai Santo, enquanto meditamos na tua palavra. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Então, vamos a partir do versículo 4, que diz assim, capítulo 6. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimado. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continuem cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Vou ler também o texto que se encontra no capítulo 10, e pedir então aos irmãos para passarem para o capítulo 10. A partir do versículo 26. 10, a partir do versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como é espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir-lhes vós mesmos património superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande gratidão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Até aqui. Pai, ajuda-nos a entender a Tua verdade. Esclarece-nos, Pai Santo, e que esta palavra seja um bálsamo para os nossos corações. Ajuda-me também a expor a Tua palavra com clareza. Orienta-me, capacita-me, de modo que essas verdades possam chegar ao coração do Teu povo aqui reunido. Esta é a oração que faço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, a doutrina da preservação dos santos ou dos salvos é uma das doutrinas mais problemáticas ao longo da história do cristianismo. Talvez, pela sua importância, é também das doutrinas mais combatidas. O crente pode perder a salvação, ou a salvação é um dom eterno de Deus. E tem havido debates tremendos, calorosos, em relação a esse assunto. E nós sabemos que mesmo no meio da igreja as pessoas chegam a conclusões diferentes, sobretudo a conclusão de que o crente pode perder a salvação. Portanto, e essas duas passagens parecem serem uma prova cabal e bíblica de que é uma possibilidade, porque o autor apresenta aqui e usa uma linguagem muito forte. Um dos bons princípios, quando nós estudamos um texto difícil na Bíblia, é ver as mesmas verdades ensinadas num texto mais fácil, porque a Bíblia explica a si mesma. Então, lendo as verdades num texto mais fácil, isso ajuda-nos a ler ou a interpretar os textos mais difíceis. Se nós lermos os textos mais difíceis de forma isolada, facilmente podemos cair em erro, não é? Porque todo o texto, como nós sabemos, fora do seu contexto, acaba por se tornar um pretexto para justificar qualquer coisa. Isso é possível de ser feito. E esses dois textos que eu li aqui fazem parte do grupo de textos que são chamados, na teologia, no estudo da Bíblia, textos ou passagens hortativas. O que são passagens hortativas? São passagens de advertência, onde encontramos uma linguagem forte e dura, não é? Uma chamada de atenção radical que faz estremecer toda a gente. Esse é o propósito dessas passagens hortativas. E vale a pena lê-las, e nesse contexto aqui nós iremos entender melhor porque que o autor está a usar a linguagem que ele usa aqui. E o que torna difícil o nosso texto são as expressões que ele usa, sobretudo nas nossas traduções. E de facto, lendo, sobretudo, voltando agora para o capítulo 6, lendo os versos 4 a 6, nós não ficamos com dúvida, ou pelo menos sai logo uma ideia de que ele está a falar de verdadeiros crentes aqui, do verdadeiro crente salvo. Porque vejam a linguagem. Quero só repetir aquilo que eu disse da outra vez. Ele já introduziu o assunto, uma advertência aqui. Ele ainda vai desenvolver o tema do ministério sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que veio da linhagem de Melquisedeque. Nós já vimos que esse é o assunto que ele começa aqui. Mas de repente, quer dizer, na nossa perspectiva, parece que muda do assunto, não é? Ele vai tratar da questão do ministério do Senhor Jesus Cristo. Um ministério determinante para a salvação da humanidade. Mas ele, ao mesmo tempo, tem consciência do perigo que estava a envolver os seus compatriotas, nesse caso, hebreus ou judeus. Portanto, ele vai fazer uma grande exortação, depois volta ao tema do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Porque o propósito dele é tratar da questão da apostasia, que é o abandono da fé. Portanto, quando nós lemos essa carta, é bom termos em mente que quando ele fala do pecado, o pecado que ele tem em mente não é o pecado da mentira, o pecado do adultério, o pecado, qualquer outro pecado, de uma forma geral. A ideia do pecado aqui não é uma questão moral que ele está a tratar. Ele está a tratar de um pecado fundamental que o levou a escrever essa carta, o pecado mais perigoso para ele. Então é bom termos isso em mente, senão vamos ter muitas dificuldades, sobretudo naquela passagem do capítulo 10. Então, quando ele escreve aqui, ele está a pensar exatamente no ministério sacerdotal do Senhor Jesus Cristo e da base da fé, apenas como instrumento para a justificação. Os irmãos verão que o texto que nós lemos no capítulo 10, quando o capítulo 10 termina, como é que começa o capítulo 11? Ele entra logo com a questão da fé. Vai definir a fé e vai buscar a história para chamar homens e mulheres que viveram pela fé. E depois, no capítulo 12, ele vai dizer, então, qual é o segredo para não cairmos na apostasia? É olhar com firmeza para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos ver que há uma lógica aqui. Então, é nesse sentido, quando ele fala da fé, chama a atenção do pecado aqui, o pecado que ele tem em mente é o pecado do abandono de uma verdade que uma vez foi crida, ou pelo menos foi professada. Isso é possível, segundo o autor. Também é bom esclarecer, há muitos que dizem, por exemplo, aqui no capítulo 6 que nós lemos, versículo 6, não sei se alguém tem essa tradução, que diz, se cair. Há traduções que dizem, se cair.
E muitos irmãos nossos dizem assim, aquele se cair é condicional. Portanto, todo o argumento aqui é apenas hipotético. Portanto, se cair, se não cair, então isso não acontece aqui. E eu quero já esclarecer que aquele se ali não está no original. Infelizmente, algumas versões trazem o se. Aquele é um esforço, não é? O tradutor, traidor, diziam os italianos, não é? Os latinos. Portanto, quem traduz tem a tendência, às vezes, na sua língua, de levar também a sua teologia. Ou seja, os tradutores que traduziram se ali, eles, a sua teologia foi mais forte do que a sua capacidade de tradução. Então, pensando que colocar o se em vez de i, podiam resolver o problema. Mas o i ou o se não está no original. O que está no original é i caía mesmo. Então, já tiramos aquela interpretação, não é? A intenção foi boa para dizer que isso é hipotético, porque aqui está a dizer se e não i. Mas isso não está no original. Qualquer pessoa que lida com o original bíblico sabe que não é. Foi mais um esforço de uma certa tradução inglesa e que depois passou para outras línguas também. Portanto, o autor está a falar de forma séria aqui. Há uma outra interpretação também que diz assim, o autor não está a alertar os verdadeiros crentes, os crentes que tiveram contato com o cristianismo, com a fé cristã. Ele está a falar de pessoas, nesse caso os judeus, mas que não tinham nenhuma ligação com a igreja. Portanto, está a falar a pessoas que pertenciam ao judaísmo aqui. Essa tradução também foge do assunto pensando que vai resolver a dificuldade aqui, mas não resolve. Porque toda a carta deixa bem claro que ele está a escrever essa carta às pessoas que estavam na igreja. Portanto, e as expressões que ele vai usar aqui deixam claro que essas pessoas tiveram alguma relação com a vida da igreja. Não restam dúvidas. Portanto, essa interpretação também foge, abrandando o assunto aqui, porque a linguagem é forte demais e nós não podemos fazer isso com honestidade. Temos que ler o texto como ele é e tentar encarar as dificuldades que o próprio texto traz. Vamos então para as palavras que ele usa, e são essas palavras que criam alguma dificuldade aqui e que levam alguns irmãos a chegar à conclusão de que ele está a falar de verdadeiros crentes salvos aqui. Vamos então, estamos no capítulo 6, versículo 4. Ele diz, é impossível. E essa palavra é categórica aqui. Não há outra possibilidade a quem cair nessa situação que ele vai mencionar aqui. Impossível o quê? Diz, pois aqueles que uma vez foram iluminados, logo aqui. Aqueles que foram iluminados, é impossível, ao caírem, voltarem ao arrependimento. O que é ser iluminado? Eu acho que é bom sempre ver as palavras no seu contexto e no seu significado original. Isso vai nos ajudar a entender. No cristianismo, até isso já havia no judaísmo, ser iluminado é ser exposto à palavra. Ou seja, ser esclarecido pela palavra. São aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a pregação do Evangelho, e de repente, ou com o passar do tempo, o seu entendimento da vida, o seu entendimento da espiritualidade começa a ser esclarecido. Não é mais do que receber a palavra ou compreender a palavra. Então, naquele tempo, usava-se a expressão comum, ser iluminado, ser esclarecido. Alguém que estava em trevas espirituais, não entendia as coisas de Deus, de repente, com uma boa explicação, então as nuvens caem. Então, ele está a dizer, é impossível que essas pessoas foram iluminadas, em primeiro lugar, e o segundo, ele diz assim, e provaram o dom celestial. E essa expressão aqui é difícil. O que é provar o dom celestial? Algumas autoridades dizem que aqui não podemos exagerar demais. Provar o dom celestial é provar os resultados da vinda do Senhor Jesus Cristo como oferta que Deus deu ao mundo. Portanto, são pessoas que foram iluminadas e entenderam o significado e a razão da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Ou seja, durante algum tempo da sua vida, essas pessoas compreenderam a mensagem da salvação, compreenderam a razão pela qual o Senhor veio a este mundo. Ele foi uma dádiva da parte de Deus. Essas pessoas chegaram a essa conclusão. Mas ele acrescenta, diz assim, e se tornaram participantes do Espírito Santo. E aqui, normalmente, ele diz, aqui está a prova das provas. Porque o autor diz claramente, se iluminados em compreender a palavra, se eles provaram, testaram
o dom celestial, ou seja, a obra, a oferta da parte de Deus, mas aqui o autor diz aqui, são e foram participantes do Espírito Santo. Ninguém pode ser participante do Espírito Santo sem ser salvo. Essa é a primeira ideia que surge. Mas não é bem assim. Reparem que o autor está a escolher minuciosamente as expressões. Não está a usar aquelas expressões normais que nós encontramos em todo o Novo Testamento, quando a referência aos crentes regenerados, justificados, e eu quero já fazer aqui, qualquer doutrina, qualquer texto bíblico que nós lermos, se nos levar à conclusão, ou pelo menos à compreensão de que o que está a ser ensinado ali é algo que resulta do esforço humano e que isso põe em causa a doutrina da justificação pela fé, então aquela nossa interpretação é errada. Vou repetir. Qualquer texto bíblico que nós lemos, que na nossa leitura parece estar a contradizer a doutrina da justificação pela fé, então essa interpretação é incorreta. Porque uma das doutrinas, eu diria mesmo, das doutrinas fundamentais da parte do ser humano, na salvação, no ensino do Novo Testamento, é a justificação pela fé. Ou seja, Deus declarar pecadores culpados como justos e fazendo essa troca, imputando neles a justiça de Cristo. Qualquer outro ensino que ponha isso em causa está a desviar do fundamento da Bíblia. E sempre que a Bíblia fala dos crentes verdadeiros, os irmãos verão que a doutrina da justificação pela fé está dentro. Porque aquele momento crucial em que Deus, no tribunal, declara alguém inocente e, em lugar da sua inocência, da sua culpa, ele coloca o seu filho. Essa doutrina é fundamental. E o autor não vai usar nem a regeneração, nem a justificação. Vai usar a santificação no capítulo 10. Mas nós veremos que, naquele sentido, não no sentido de santificado salvo, mas no sentido de santificado por influência. Isso é possível na Bíblia? É. E nós veremos. Então, aqui participante do Espírito Santo, aqui está a frase. Ninguém pode ser participante, ou ser feito participante do Espírito Santo sem ser salvo. Não é bem assim. A palavra que eu uso aqui, participante, e aí é isso que cria mais dificuldades aqui, significa sócio, ou estar associado. É como alguém que tem um negócio comum. Ele não vai dizer que foram habitados pelo Espírito Santo. Ele escolhe bem a palavra, participante do Espírito Santo. É possível ser participante do Espírito Santo e não ser verdadeiramente salvo? É. Como? Deus é soberano. Deus já usou pessoas que não eram verdadeiros crentes, mas que participaram em alguma obra que Deus tinha em mente. Uma das evidências que está ali é o próprio Saúl, que nós sabemos que a sua vida e como terminou mostrou sinais de não ser um crente leal, o Deus vivo. Mas nós já estudamos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, que ele um dia profetizou. E aqui o povo disse, está Saúl entre os profetas? Nós temos um profeta mercenário, Balaão. Ele acabou por dizer coisas porque Deus o forçou a dizer coisas quando a sugestão era para ele mentir o povo de Israel, e ele acabou por profetizar a verdade, mas ele não deixou de receber alguma recompensa como um profeta falso. Chegamos ao Novo Testamento, nós vemos Jesus a organizar os seus discípulos, a mandá-los pelo mundo, dar-lhes a autoridade para fazerem as obras que só o Espírito Santo pode realizar. Vamos pensar nos 12 apóstolos. A pergunta é, Judas fez parte daquele grupo? Claro que fez. Voltaram os 12 e contaram a Jesus Cristo. Nós fomos lá, pregamos a palavra e os demônios foram expulsos em seu nome. Eles até ficaram orgulhosos com isso. Até os demônios nos obedeceram. E Jesus faz logo um alerta nisso. Não fiquem tão felizes, porque os demônios vos obedeceram. Eu dei-vos alguma autoridade, vocês podiam fazer aquilo. Antes, a vossa alegria esteja no sentido de que os vossos nomes estão escritos no céu. Algum texto do Novo Testamento diz que 11 fizeram e Judas não fez? Claro que não. Todos fizeram. Inclusive Judas. É nesse sentido que a Bíblia diz que Deus, alguém pode ser participante, no sentido que o Espírito pode usar aquele instrumento, e eu até acrescentaria, até um animal. Se Deus quiser, o animal pode falar e dar uma mensagem, como aconteceu também com o burro. É essa a ideia de estar sócio, quando o Espírito está a agir e as pessoas participarem. Isso acontece nos avivamentos.
Num dos grandes aviamentos da Inglaterra, nos Estados Unidos, muitos países não sabem que quando isso acontece, várias pessoas mudam de vida em termos morais. E vivenciam aquela alegria, choram as manifestações emocionais. Infelizmente, só os verdadeiros convertidos é que ficam permanentes. Depois de passar aquele fogo emocional, as pessoas desviam, até muitos chegam a negar a própria fé em que creem. Ou seja, naquele momento, naquele espaço, eles foram sócios. Ou seja, participaram, consciente ou inconscientemente, o Espírito Santo usou-os durante algum tempo, mas isso não significa que eles foram verdadeiramente salvos. É essa a ideia de participação aqui. Nós vimos aqui associados ou usados em serviço comum e nunca habitados pelo Espírito Santo. Isso esclarece aqui. Mas o texto continua. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Vou começar pelo fim. O que são os poderes do mundo vindouro? Não são outra coisa do que os milagres sobrenaturais. Ou seja, tudo o que aconteceu nos milagres de Jesus é o prelúdio daquilo que será o mundo vindouro. Não é? Falta de doença, Jesus curou, Jesus multiplicou, orou, 5 pais transformados em milhares. Tudo aquilo que Jesus estava a fazer era o pré-anúncio daquilo que será o mundo vindouro. Ou seja, a vida de Jesus Cristo é tida na teologia como o já e o depois, ou ainda não. Jesus veio para mostrar aquilo que será o mundo no futuro, só que ainda nessa realidade. Por isso é que muitas pessoas que foram curadas voltaram a morrer. Muitas pessoas que comeram pão voltaram a ter fome. Mas naquela experiência de milagre, aquilo que aconteceu ali é inexplicável. Não pertence a esse mundo. Então, no fundo, provar ou ver os poderes do mundo vindouro não é outra coisa a não dizer que viram os milagres e participaram neles. Como provavelmente Judas deve ter curado, deve ter expulso também os demônios. Ou, outro exemplo mais claro, os próprios israelitas, que atravessaram pelo mar. Todos eles atravessaram e viram o poder do futuro, mas que Deus já estava a manifestar no presente. Mas o texto de 1 Coríntios 10 diz o quê? Todos eles entraram? Não. Porque alguns depois, entre aspas, desobedeceram e acabaram por não entrar. Mas todos viram aqueles milagres que Deus fez e estiveram ali naquele mar seco, espaço seco, com as paredes de água dos dois lados. Mas só aqueles que obedeceram é que creram. Então é possível experimentar os poderes do mundo vindouro como acontece quando há avivamento. Muitas pessoas sentem os milagres, doenças são curadas, as pessoas que não tinham filhos conseguem ter filhos, Deus opera milagres em toda a gente, mas nem toda a gente que experimenta isso é crente automaticamente. Aliás, outro exemplo que nós podemos ter são os 10 leprosos. O que Jesus operou ali é um milagre sobrenatural, é a manifestação do poder futuro. Mas só uma pessoa, de facto, se converteu e voltou para agradecer a Deus e Jesus fez a promessa àquela única pessoa e não aos 10 leprosos. Então é possível experimentar essas coisas todas e não ser salvo. E eu conheci pessoas que professaram fé no Senhor Jesus Cristo, começaram a frequentar a igreja e conversando com essas pessoas, o testemunho delas era maravilhoso, que Deus estava a mudar a sua vida. A sua vida tinha ganho um sentido, um significado. Muitas dificuldades da sua vida estavam a desaparecer. Tudo dava a ideia de que essas pessoas de facto se tinham convertido. Mas passado algum tempo, essas pessoas rejeitaram isso, negaram tudo, disseram que era apenas um efeito psicológico. E de facto, em algumas pessoas foi, porque deixaram e nunca mais quiseram saber. A pergunta é, durante aquele período, a palavra de Deus teve impacto nas suas vidas? Sim. Essas pessoas foram iluminadas e compreenderam que eram pecadores e precisam de salvação? Sim. Qual é a diferença? É que não houve regeneração. Aquela experiência toda, é o que o autor está a mencionar aqui, foi uma experiência momentânea. Aliás, Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz, está a alertar os crentes, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz que assim como houve falsos profetas no passado, ele está a alertar a igreja de que também no futuro haverá falsos apóstolos, falsos doutores. E ele diz assim, eles vão ensinar ensinos falsos com o tempo, ao ponto de negar o Senhor que os salvou. Isso é tremendo. Ou seja, essas pessoas, durante algum tempo, vão mostrar a aparência de terem crido no Senhor Jesus Cristo,
Atenção, qualificar pode ser qualificados, o que Pedro chama de doutores, ou seja, mestres dentro da igreja, mas com o passar do tempo, eles começam a ensinar coisas que não têm apoio bíblico. Ao ponto de não só enganar os outros, mas eles mesmos de negar o Senhor que os salvou. É possível? É. E o que é que faz a diferença? Não houve uma regeneração verdadeira. Houve uma influência, houve uma participação, houve um interesse, houve muita emoção, mas não houve uma salvação completa. Eu quero só pedir aos irmãos para ler ali em Lucas, quando Jesus fala da semeadura. O Evangelho de Lucas dá-nos uma... Espero encontrar. Outros contam a parábola, é a parábola do semeador. Isso é muito importante e faz-nos entender o que o autor aos Hebreus está a dizer. Os três evangelhos dizem isso, mas Lucas diz de uma forma muito curiosa. Capítulo 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Então, Jesus fala, não é, do semeador, da semente, etc. Os discípulos têm dificuldade em entender, agora ele está a dar a explicação. Portanto, é o Senhor Jesus Cristo a interpretar a sua própria parábola. Agora vejam a explicação. Lucas 8. Vou começar no versículo... Sim, mesmo no versículo 9. Diz assim. E os discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? No outro evangelho diz: explica-nos esta parábola. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente e a palavra. Agora vejam a explicação que Jesus dá. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então Jesus disse: esses aqui são os que pertencem ao grupo, ou seja, ouvem a palavra, e a palavra chega, mas Satanás vem logo e arrebata, tira essa palavra que eles ouviram. Jesus está a dizer: é possível alguém estar num culto, numa conferência, a ouvir a pregação da palavra, e antes que essa palavra entre e ocupe o espaço no seu coração, o diabo ainda tem a permissão de vir, atrapalhar, incomodar, distrair, para que aquela palavra não produza fruto. Esse é o primeiro ponto. Ele continua. Versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, vejam aqui os pormenores, a recebem com alegria. Irmãos, alguém só recebe com alegria aquilo que faz sentido para ele. Ou seja, esse do segundo grupo são aquelas pessoas que ouviram a palavra, a pregação, e disseram: isso é para mim, isso é maravilhoso. Eles perceberam a razão da vida do Senhor Jesus Cristo, a importância da fé em Deus, tudo aquilo que o Evangelho faz, eles não só a receberam com atenção, mas com alegria. Ou seja, provocou alguma reação emocional. Agora veja o que diz o texto ainda. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. É possível isso acontecer. Alguém durante um tempo da sua vida juntar-se à igreja, ouvir a palavra, ficar encantado com as afirmações da Bíblia, ficar encantado com a doutrina do perdão, que Deus perdoa os pecados, e a pessoa mostrar alegria e entusiasmo. É possível acontecer isso, sem que haja uma verdadeira conversão. Infelizmente é possível. E o texto diz que, com o passar do tempo, aquilo que os encantou, aquilo que mexeu com a sua emoção, a alegria e o interesse que tinham pela Bíblia, começa a perder-se. E quem está no ministério há alguns anos sabe que isso acontece. Pessoas que nos procuraram a toda hora, queriam ler a Bíblia, saber dúvidas que nunca mais acabavam. E a gente disse: isso é o interesse, sabe nada. Mas com o passar do tempo, a frieza entrou. E chegou o dia que nós quisemos falar da Bíblia, conversar sobre a Bíblia, porque aquela pessoa já não tem tempo. Mas houve uma altura em que já não falavam nada mais da sua vida, a não ser mensagens da Bíblia. Queriam saber mais. A sede era tremenda. Não havia nenhum livro mais que os interessava, a não ser a Bíblia. Mas chega uma altura que esse interesse desaparece.
Não é que eles foram salvos e perderam a salvação. Não. O que está a acontecer aqui é que é possível algum ouvir a palavra e receber com palavra. Mas diz o texto, não havendo raízes. Não havia profundidade. E o terceiro grupo não traz muitas dificuldades, mas diz assim, eles também ouviram a palavra, mas no decorrer dos dias essa verdade foi sufocada. Então o autor tem em mente, agora voltaram ali e provaram a boa palavra de Deus. Exatamente aquilo que está na parábola do Senhor. Provaram que Deus deu essa palavra maravilhosa, essa mensagem Jesus veio. E aquilo trouxe alegria ao seu coração. Mas mesmo assim, o Espírito não operou a mudança interior. Estamos agora em Hebreus, capítulo 6, diz, e caíram, essas pessoas que tiveram todas essas experiências, e caíram, sim, é impossível, repete ele, outra vez renovarmos para o arrependimento. Vamos parar aqui. Se não se lembram do que eu disse no domingo, o autor disse, vocês já deviam ser mestres, mas ainda continuam a precisar do leite, não é? A querer ainda as doutrinas básicas. E quais são as doutrinas básicas? Que ele menciona, Hebreus 6, 1 a 3, não é? O arrependimento dos pecados, fé. Ele está a dizer, quem experimentou essas coisas todas e caiu e abandonou tudo um dia, portanto não há outra mensagem para ele. Porquê? Porque a mensagem inicial era a mensagem do arrependimento. E se ele detesta tudo aquilo em que já creu um dia, então não há mais ensino, não há mais arrependimento, porque não há outro Senhor, não há outro Salvador, não há outro sábio que vai resgatar. Porque ele rejeitou aquilo que um dia afirmou. É essa ideia aqui de quem? Portanto, o que é que podemos oferecer a essa pessoa? Alguém que chegou nas funções matemáticas, não é? Nos integrais, etc., e depois nega tudo aquilo, vamos voltar a ensinar o quê? A tabuada? Aquilo era o início. Não faz sentido. Não é? Essa é a ideia aqui. Portanto, o que ele está a fazer, veja o que ele está a fazer. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Tu já ouviste a mensagem que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Aparentemente creste nessa mensagem e avançaste na fé. Se cais nessa verdade, se abandonas essa verdade toda, então o que estás a fazer é voltar a crucificar o Senhor Jesus Cristo. E até a desprezar, e a palavra aqui é forte, não é? Aqui diz assim, de novo estão crucificando para si, expondo a vergonha pública. Um dia essa mensagem foi a tua salvação. Aparentemente. Que Jesus foi exposto naquela cruz e tudo que ele sofreu foi para ti. Se hoje tu deixares tudo, já não há mais outra mensagem a ser pregada. A única coisa que estás a fazer é desprezar o que o Filho de Deus fez e voltar a envergonhar. Porque tu um dia disseste que era o teu Salvador. Se tu sais dessa situação, a única coisa que estás a dizer, por outras palavras, é que Jesus deve ficar aí envergonhado. Tal e qual como aquelas pessoas que disseram crucifica. Isso é gravíssimo. É isso que o autor queria que as pessoas entendessem. Agora, por que essas expressões que ele usa aqui não provam que ele está a referir-se ao verdadeiro salvo? E não está. É sempre o meu entendimento. Porque pela ilustração que ele vai usar. Vejam a ilustração que ele usa. Ele vai ilustrar aquilo que está a dizer aqui. Os versos então 7 e 8 é a ilustração tal e qual como a parábola do semeador. Diz assim, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, vejam, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus. É mais ou menos aquilo que Jesus disse sobre o quarto solo. Esses receberam a palavra, aceitaram, e a prova de que esses foram mudados, qual é a prova que Jesus dá? Produziram fruto. A 30, a 60, a 100. Ou seja, para que a pessoa revele que de facto no seu coração houve mudança, o fruto acaba por ser a prova natural. Não a experiência emocional, não fazer parte de um grupo que experimentou certas coisas e nem sequer sofrer consequências de uma obra sobrenatural de Deus. Deus é maravilhoso e gracioso para operar milagre nos descrentes. Ninguém me diz que todas aquelas pessoas que Jesus alimentou eram crentes. Não, mas estiveram lá fora. Ninguém me diz que todas as pessoas que Jesus curou um dia acreditaram nele como Salvador. Não. Na sua bondade e compaixão ele pode fazer isso. E essas pessoas voltam felizes e dizem assim, Deus operou um milagre na minha vida. Eu experimentei os poderes do mundo vindouro. Mas isso não é certeza de que essa pessoa se converteu. Apenas beneficiou da graça comum de Deus.
O texto continua, vejam lá, diz assim. Agora mostra o contrário. Mas, versículo 8, se produz espinhos e abrolhos, ou cardos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimado. Mais uma vez o autor está a dizer, pois, naqueles em que há mesmo regeneração, o fruto acaba por ser evidente. Naqueles em que não há regeneração, toda a emoção, toda aquela ajuda divina, inclusive o Espírito Santo, como Deus soberano, podem usar alguém que não seja convertido para cumprir a sua missão. Ela é capaz de o fazer. A história mostra isso. Bom, isso não parece convencer muito. Como é que nós sabemos que a linguagem que o autor usou aqui, ele ainda crê que os verdadeiros crentes não vão cair nessa situação? É o versículo 9. Deixa lá. Essa é uma das respostas do próprio texto, diz assim. Eu disse isso. Eu usei uma linguagem que assusta toda a gente. E o objetivo de passagens portativas é mesmo para mexer com a nossa segurança e nos levar à análise. Será que a minha vida evidencia provas? É uma prova, é uma evidência de regeneração? Ou só participo porque é assim? O autor diz no versículo 9, veja. Quanto a vós outros, todavia, ou porém, começa assim, ou amados, estamos persuadidos de coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Esse português aqui não esclarece muito bem. Ele vai dizer assim. Eu sei que usei e fui longe demais. Eu sei que vocês estão todos assustados ali. Mas eu sei também que vocês, verdadeiros crentes, o que eu disse não vai acontecer. Sabem porquê? Porque nós estamos persuadidos, convencidos de coisas melhores que pertencem à salvação. Eu sei que eu usei essa linguagem. Mesmo falando desta forma, eu tenho a plena convicção que os verdadeiros crentes vão continuar como verdadeiros crentes. Por isso é que o resto dos versículos ele vai dizer assim, porque Deus não é injusto. Vocês já provaram pela vossa vida a forma como se deixaram roubar, deixaram espoliar, expulsos, etc. Sofreram tudo aquilo como verdadeiro sinal de que eram salvos. E eu tenho confiança em vós. É isso que ele vai dizer até ao final do versículo 12. Agora, eu quero terminar, mas então quero voltar para o capítulo 10. Vamos só fazer para completar aqui o nosso ensino. Então, há semelhanças, o autor está a falar da mesma coisa, está a falar da mesma coisa. Agora, aqui eu uso uma linguagem diferente. Veja, ela diz assim, 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não é só a verdade, mas o conhecimento da verdade. Isso faz diferença aqui. É aquele entendimento. É aquela palavra que foi ouvida e alguém com conhecimento, com razão, com moralidade, aceita, diz Bíblia, é maravilhoso. É maravilhoso, é um ensino que ele dá e as pessoas foram influenciadas com esse conhecimento. E nós conhecemos muita gente assim. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas nós vamos ver. Por que necessidade de um outro sacrifício? Sim, porque quem já recebeu a verdade sobre quê? Sobre a obra de Cristo, que Cristo realizou na cruz. Portanto, não esperem mais outro sacrifício maior do que aquele que Jesus já operou na cruz. Lembram-se qual é o pecado? Qual é o assunto que ele está a tratar na carta? Apostasia. Abandono da fé que tinham professado para voltar à antiga religião. E o autor está a dizer que vocês não vão encontrar melhor do que aquilo que Jesus já fez. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectativa ou expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Ou seja, os adversários da fé. Aqui. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Tal como fez no capítulo 6, ele tem confiança nos crentes, porque ele vai dizer, versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, lá está mais uma vez, sustentastes grande luta e sofrimento, e foram expostos como um espetáculo público, como vergonha pública, nos tribunais, tornando-se participantes daqueles que viveram pela fé, porque também eles foram tratados assim. Porque não somente os compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos património superior e durável. Portanto, ele alerta a dizer, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. O que é que ele está a pedir aqui?
é que eles tenham atenção para não entrarem na frieza espiritual. Porque a apostasia é percebida da frieza espiritual. E todo o ensino, tanto no capítulo 6 como aqui, é perseverança. O que é que prova que uma vida foi de facto trabalhada para tornar pelo Senhor? Não são experiências. Muitos dirão naquele dia, lembram-se? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Em teu nome expulsaram demônios, tal como Judas. Mas Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Jesus diz, espera aí. Nós fizemos milagres, tivemos experiências sobrenaturais. Vimos um resultado disso na vida das outras pessoas. Mas o que é que faltou? Relação íntima com Cristo. Jesus está a dizer, nunca vos conheci. Nunca tive uma intimidade convosco. Vocês não fizeram parte do meu corpo, como igreja. Usaram o meu nome e aparentemente coisas poderosas aconteceram, mas a relação pessoal nunca houve. Amados, esses textos portativos têm como propósito fazer-nos pensar, como Paulo diz, que cada um se examine para ver se ainda está na fé. Não examine o outro, mas faça um exame pessoal. Por que esses alertas? Paulo, tu já me disseste a fé que temos em Cristo, a vida eterna nos aguarda, e ainda me diz para eu me examinar se estou na fé? Então não basta essa certeza, Paulo diz, pois o nosso coração endurece. Que não sejam outras coisas, que não sejam milagres, ou poder de pregação ou qualquer outra coisa. Analisa a tua vida, para ver se tens uma relação íntima com Cristo. E como é que eu sei? Haver evidências. Haver evidências. E eu termino para dizer o seguinte. Assim como no versículo 9 do capítulo 6 consta claramente que o autor usou essa linguagem forte, mas eu tinha plena consciência de que o verdadeiro salvo vai permanecer, a perseverança, a fé, os resultados serão a prova de que Deus está firme, ele vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. O que mostra que o entendimento de que esses textos mostram que o verdadeiro salvo pode perder a salvação não tem base pelo próprio texto. O versículo 9 está a dizer, de vós, eu usei essa linguagem, de uma forma geral, mas de vós nós aguardamos coisas que vão para a salvação. Ou seja, eu tenho confiança em vós, mesmo que tenha usado essa linguagem. Agora vejam, vamos terminar com esse versículo 39. Capítulo 10, versículo 39. Exatamente a mesma coisa. Com outras palavras, mas é a mesma conclusão. Nós quem? Aqueles que são verdadeiramente crentes. Porém, não somos dos que retrocedem. Qual é o problema da apostasia? É retroceder, é abandonar uma fé que um dia foi querida. E voltar talvez à religião ou ao contexto antigo. Nós somos os que procedemos para não proceder para a perdição, somos, entretanto, da fé. Porque o problema que ele está a tratar é da fé perseverante para a conservação da alma. O autor deixa isso bem claro. Que eu tenho confiança de que aqueles que têm verdadeira fé, ou seja, aqueles que foram justificados e regenerados, eles vão permanecer na fé. Essa fé pode ser abalada. Há momentos de alto e baixo na fé cristã. Às vezes parece que entramos numa crise de fé. Isso é possível, mas não é prova da perda da fé. É apenas uma crise porque nós deixamos de depender do Espírito ou alimentar menos o Espírito e mais o nosso esforço religioso e nós vamos abandonar. Ou as circunstâncias da vida podem nos levar a duvidar de algumas verdades em que cremos. Mas se houver regeneração em nós, a certeza chegará, a fé vai ganhar mais força e nós vamos conseguir avançar. Essa é a grande diferença entre o verdadeiro salvo e o não salvo. E nessas duas passagens, não há palavra que diga que essas pessoas foram verdadeiramente convertidas. Aliás, eu termino com essa palavra aqui. Diz, capítulo 10, se voluntariamente pecamos, então já não há mais mensagem para o arrependimento. A pergunta que eu faço aos irmãos é esta. Ninguém responde, mas só para a reflexão. Ele está a falar de qualquer pecado, que cometemos voluntariamente, ou tem em mente um pecado, como eu tenho definido, que ele tem em vista aqui. Porque, se chegarmos à conclusão dele, ele está a falar de qualquer pecado voluntário,
e que quem comete esse pecado voluntário não há mais salvação, nem perdão, nem arrependimento que seja aceito por Deus, então, irmãos, estamos todos perdidos. É verdade, não é? Eu já ouvi alguém dizer, pois, não é possível, pastor Samuel, porque o crente verdadeiro peca por ignorância, peca involuntariamente. Irmão, tenha certeza disso? Desde o momento em que o irmão se tornou crente no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente convertido, o irmão nunca mais pecou voluntariamente. O que é pecar voluntariamente? É pecar conscientemente. Né? Ou seja, a vontade é participar na decisão. Irmãos, vamos ser honestos. Os irmãos desde que se converteram nunca mais pecaram voluntariamente? Pecam e não sabem que estão a pecar? Não, eu já pequei muitas vezes voluntariamente. Sei que estou a ser pressionado, mas a minha fraqueza diz. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho a consciência de que aquilo que estou a dizer não é verdade. Mas para me livrar daquela situação, eu peco. Segundos depois eu digo assim, Samuel, tu não podias ter feito isso. És um crente e crente não mente. Mas eu não pequei por ignorância. Eu sabia que aquela mentira iria me tirar daquela situação. E multipliquemos isso. E nós explicamos muitas vezes voluntariamente. Sabemos que eu vou dizer isso. Isso é ofensivo, vamos agora a pessoa, mas eu vou lhe dizer isso. E nós vamos lá e dizemos. Claro que nos podemos arrepender. Assim, aquela expressão verbal, agressividade verbal, foi alguma coisa que aconteceu por acaso? Ou desde casa nós já não estávamos preparados para eu me encontrar com ele vai ouvir-nos. Aquele pecado involuntário, é claro que é. Agora vamos aplicar o texto. Se não há perdão, não há possibilidade de perdão para quem peca voluntariamente, irmãos, como é que está a nossa situação? Então, definitivamente, o pecado que ele tem em vista ali é o pecado do abandono. Isso faz sentido. Porque se a pessoa abandonou tudo aquilo, então, como é que ele vai voltar a ser crente? Se abandona o Salvador, a fé no Salvador, a obra que o Salvador realiza, ele usa, pisa com o calcanhar o seu pé, o rosto do seu Salvador, como é que ele vai voltar à fé? Se a fé começa com o arrependimento. Então ele está a pensar num pecado específico. Que Deus nos livre desse pecado da apostasia. Amados, as dificuldades estão aí. A nossa fé é testada muitas vezes. Nós próprios sabemos por experiência que há períodos, há momentos, há semanas, parece que tudo está a esfriar em nós. Aquela alegria que tínhamos parece que já não é mesmo. Temos que ser sinceros. A nossa fé não é assim, não percorre uma linha reta. Ela é assim. Mas que quando isso acontece, voltemos à cruz. Porque Deus, eu sou teu. Ajuda-me a voltar a ter aquela alegria da salvação que um dia já tive. Essa deve ser a oração do crente. E se a pessoa for verdadeiramente crente, ele vai reencontrar essa alegria da salvação como deve pedir. Que Deus nos abençoe. Que essas palavras, em vez de esfriarem a nossa fé, nos ajudem a examinar o nosso coração e a voltarmos para a cruz. Porque a nossa fé depende daquilo que Cristo fez na cruz. Que Deus nos esclareça. Que Ele nos anime. Passagens exortativas são exortações fortes, mas como o autor disse, eu usei essa linguagem. Eu sei o que é que isso provoca nos corações. Mas tenho plena certeza de que aqueles que são de Deus, aqueles que caminham pela fé, eles acabam por vivenciar as turbulências daqueles que esperam a salvação. Que Deus nos ajude, o Espírito nos esclareça. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela salvação, porque ela não depende de nós, depende da tua graça. Obrigado por tudo que nos faz aceitáveis diante de ti. Não são as nossas obras, não é a nossa moralidade, mas a obra que Cristo realizou na cruz. Que esta verdade esteja bem no centro da nossa vida, da nossa espiritualidade. Para que te agradeçamos todos os dias e damos uma fé cheia de louvor a ti. Porque tu que começaste a boa obra em nós, há de levá-la até o fim. Ajuda-nos, ó Pai. Afasta de nós a estagnação espiritual. Afasta de nós toda a possibilidade da apostasia.
fortaleça a nossa fé. Essa é a minha oração de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.